A Batalha Final, Parte 2. A Montanha Santa. Estávamos no Jardim de Deus, debaixo da Árvore da Vida. Parecia que o exército inteiro estava ali, muitos deles ajoelhando-se diante do Senhor Jesus. Ele acabara de nos dar o encargo de voltarmos para a batalha, por causa dos nossos irmãos que ainda estavam amarrados, e pelo mundo que Ele ama. Era uma ordem para nós maravilhosa, mas ao mesmo tempo terrível. Era maravilhoso porque tinha partido dele. Era terrível porque implicava que teríamos que nos afastar da presença dele, conforme ele se manifestou ali, bem como do jardim, que era mais belo do que qualquer outro lugar que pudéssemos ter estado antes. Deixar tudo isso e ir para a batalha novamente parecia ser algo incompreensível. O Senhor continuou com a sua exortação. Eu lhes dei dons espirituais e poder, e uma crescente compreensão da minha palavra e do meu reino. Mas a maior arma que foi dada a vocês é o amor do Pai. Enquanto vocês andarem no amor de meu Pai, vocês nunca falharão. O fruto desta árvore é o amor do Pai que se manifesta em mim. Este amor que está em mim tem de ser o seu pão de cada dia. Neste cenário tão belo e tão cheio de glória, não parecia que o Senhor estava aparecendo em glória. De fato, sua aparência era um tanto comum. Mesmo assim, a graça com que ele se movia e com que ele falava o tornava a pessoa mais atraente de todas as que eu já vi. Ele ultrapassava todo o conhecimento humano em sua dignidade e nobreza. Era fácil compreender porque ele era tudo que o Pai ama e estima. Verdadeiramente, ele é cheio de graça e de verdade, ao ponto de fazer parecer que nada mais importa, a não ser a graça e a verdade. Quando eu comi o fruto da árvore da vida, o pensamento de toda boa coisa de que eu tinha tido conhecimento em minha vida encheu a minha alma. Quando Jesus falou, aconteceu o mesmo, mas de forma aumentada. Tudo o que eu queria fazer era ficar naquele lugar para ouvi-lo falar. Me lembrei de que uma vez eu pensei como deveria ser maçante para aqueles anjos que não fazem nada além de ficar continuamente adorando diante do trono. Agora eu sabia que não há nada mais maravilhoso e estimulante para se fazer do que simplesmente permanecer adorando-o. Para isso é que fomos criados, e certamente esta é a melhor parte do céu. Não deu para imaginar quão maravilhoso seria se todos os coros celestiais fossem acrescentados. Era difícil crer que eu tinha lutado tanto com uma sensação de tédio durante os cultos. Eu sabia que isso era somente porque eu tinha estado quase que completamente fora de contato com a realidade naqueles momentos. Sentia-me quase que tomado pelo desejo de voltar para consertar aquelas horas nos cultos em que deixei a minha mente vaguear, ou quando me ocupei com outras coisas. O desejo de expressar a minha adoração por ele ficou quase insaciável. Eu tinha que louvá-lo. Ao abrir a minha boca, tive o impacto dado pela espontânea adoração que irrompeu do exército todo ao mesmo tempo. Eu quase tinha esquecido que todos os demais estavam lá, mas estávamos em uma perfeita unidade. A gloriosa adoração que se seguiu não pode ser expressa com palavras humanas. Enquanto adorávamos, um brilho dourado começou a emanar do Senhor. Depois ficou prateado em torno do dourado. Depois cores, em uma riqueza que eu nunca tinha visto com os meus olhos naturais, envolveu a todos nós. Com essa glória, eu fiquei sob o domínio da emoção de uma forma que jamais sentira. De algum modo compreendi que essa glória tinha estado ali o tempo todo, mas quando concentramos nele a nossa atenção, de forma como fizemos na adoração, o que aconteceu foi que passamos a ver mais da sua glória. Quanto mais intensamente adorávamos, maior a glória que contemplávamos. Se isso era o céu, era demais, era muito melhor do que eu jamais sonhara. Seu lugar de habitação.
Não tenho ideia alguma de quanto tempo durou aquela adoração. Pode ter sido minutos, pode ter sido meses. Não havia como medir o tempo com toda aquela glória. Fechei os olhos porque a glória que eu via com o coração era tão grande quanto a que eu via com os olhos físicos. Quando abri os olhos, me surpreendi ao ver que o Senhor não estava mais lá, mas uma tropa de anjos postava-se onde ele havia estado. Um deles se aproximou de mim e disse: "Feche os olhos de novo." Quando fechei, contemplei a glória do Senhor. Isso não foi um alívio pequeno. Eu sabia que simplesmente não daria mais para viver sem a glória que agora eu tinha experimentado. Então, o anjo explicou: "O que você vê com os olhos do coração é mais real do que o que você vê com os olhos físicos." Eu mesmo já havia afirmado isso muitas vezes, mas quão pouco eu a vivi. O anjo continuou: "Foi por esta razão que o Senhor disse a seus primeiros discípulos que era melhor que ele partisse, de modo que o Espírito Santo pudesse vir. O Senhor habita dentro de você. Você já ensinou isso muitas vezes, mas agora você tem que viver isso, pois você comeu da árvore da vida." O anjo então foi me levando de volta para o portão. Protestei dizendo que não queria sair. Parecendo estar surpreso, o anjo me tomou pelos ombros e olhou em meus olhos. Foi então que o reconheci. Ele era o anjo Sabedoria. "Você nunca terá que sair deste jardim. Este jardim está em seu coração porque o Criador, Ele mesmo, está dentro de você. Você desejou a melhor parte, a de adorar e sentar na presença dEle para sempre, e isso nunca lhe será tirado. Mas você tem de levar isso daqui para onde seja mais necessário." Eu sabia que ele tinha razão, então olhei para além dele, para a árvore da vida. Tive a compulsão de ir e apanhar todas as frutas que pudesse antes de sair de lá. Conhecendo os meus pensamentos, Sabedoria gentilmente me sacudiu. "Não faça isso. Mesmo esta fruta colhida com medo não lhe faria bem. Esta fruta e esta árvore estão em seu interior, porque Ele está em você. Você tem que acreditar." Fechei os olhos e procurei ver o Senhor de novo, mas não consegui. Quando abri os olhos, Sabedoria ainda estava olhando para mim. Com grande paciência, ele continuou: "Você provou algo da esfera celestial, e não há quem queira ir de volta para a batalha depois disso. Não há quem queira deixar a presença do Senhor quando ele se manifesta corporalmente. Quando o apóstolo Paulo veio até aqui, ele lutou pelo resto da sua vida quanto a se deveria permanecer e trabalhar para o bem da igreja, ou se deveria voltar para cá e entrar em sua herança. Sua herança ia sendo aumentada quanto mais tempo ele permanecesse e servisse na terra. Agora que você tem o coração de um verdadeiro adorador, você sempre vai querer estar aqui. Mas você poderá sempre que entrar em verdadeira adoração. Quanto mais você se concentrar nele, mais glória você verá, não importa onde você esteja." As palavras de Sabedoria finalmente me acalmaram. De novo fechei os olhos apenas para agradecer ao Senhor por esta maravilhosa experiência e pela vida que Ele tinha me dado. Ao fechar os olhos, comecei a ver novamente a sua glória, e toda a emoção da adoração anterior inundou a minha alma. As palavras do Senhor para mim eram um som tão elevado e claras que eu tinha certeza de serem audíveis. "Nunca o deixarei, nem o abandonarei." "Senhor, perdoa a minha incredulidade", respondi. "Ajuda-me a nunca te deixar, a nunca te abandonar." Isso foi um tempo maravilhoso e um tempo de prova. Aqui, o mundo real não era real, e a esfera espiritual era muito mais real, a ponto de que eu não podia nem imaginar ir de volta para lá. Fui tomado tanto por uma sensação maravilhosa como por um temor de que eu poderia a qualquer momento acordar e descobrir que tudo não passava de um sonho. Sabedoria compreendeu o que se passava no meu interior e então me disse: "Você está sonhando, mas este sonho é mais real do que você possa pensar.
O Pai deu sonhos aos homens para ajudá-los a ver a porta que dá para o seu lugar de habitação. Ele habitará apenas em corações humanos, e os sonhos podem ser uma porta para o seu coração que o levará até ele. É por isso que os seus anjos com tanta frequência aparecem aos homens em sonhos. Em sonhos, eles podem passar por cima da mente humana decaída e ir direto ao coração. Tendo aberto os olhos, vi que sabedoria continuava agarrando os meus ombros. Eu sou o primeiro dom que lhe foi dado para o seu trabalho, disse ele. Vou mostrar-lhe o caminho, vou mantê-lo nele, mas apenas o amor é que vai mantê-lo fiel. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas a sabedoria mais elevada é amá-lo. Então sabedoria me soltou e eu comecei a andar em direção ao portão. Eu o acompanhei com dois sentimentos opostos dentro de mim. Lembrei-me da alegria da batalha e do subir a montanha. Isso me compelia, mas não dava para comparar com a presença do Senhor e com a adoração que eu acabara de experimentar. Deixar isso seria o maior sacrifício da minha vida. Então me lembrei de que tudo estava dentro de mim e fiquei impressionado de como eu poderia me esquecer tão depressa das coisas. Era como se uma grande batalha estivesse acontecendo com muita violência dentro de mim. Uma luta entre o que vi com os meus olhos físicos e o que vi com o meu coração. Adiantei-me um pouco de forma a andar ao lado de sabedoria e perguntei: tenho orado por 25 anos para ser tomado e levado ao terceiro céu, tal como o apóstolo Paulo. Aqui é o terceiro céu? Aqui é parte dele, respondeu-me, mas há ainda muito mais. Vou ter permissão para ver mais? Perguntei. Você vai ver muito mais. Estou levando-o para ver mais agora mesmo. Comecei a pensar no livro de Apocalipse. A revelação de João fazia parte do terceiro céu? Parte da revelação dada a João era do terceiro céu, mas em sua maior parte era do segundo céu. O primeiro céu foi antes da queda do homem. O segundo céu é a esfera espiritual durante o reinado do mal sobre a terra. O terceiro céu é quando o amor e o domínio do Pai novamente prevalecerá sobre a terra através do Rei. Como era o primeiro céu? Questionei, sentindo uma estranha friagem enquanto fazia a pergunta. Faz parte da sabedoria não se preocupar com isso agora. Sabedoria respondeu com uma seriedade maior, uma vez que a minha pergunta parecia tê-lo abalado um pouco. Sabedoria é buscar conhecer o terceiro céu, assim como você o fez. Há muito mais para conhecer sobre o terceiro céu do que você possa saber nesta vida. É o terceiro céu, o reino que você tem de pregar nesta vida. Nas eras futuras, você terá informação quanto ao primeiro céu, mas não lhe é conveniente saber a respeito dele agora. Resolvi me lembrar do calafrio que eu acabara de sentir, e sabedoria acenou-me, fazendo-me saber que ele estava de acordo com este pensamento. Que grande companheiro você é para mim, tive que dizer-lhe, ao perceber como aquele anjo era uma dádiva valiosa. Você vai mesmo me manter no caminho certo? Isso eu vou mesmo, respondeu ele. Eu tinha certeza que sentia amor vindo do anjo, e que me foi sem igual, uma vez que nunca tinha sentido isso de outros anjos. Normalmente, eles demonstravam o que tinham que fazer, mais por dever do que por amor. Sabedoria respondeu então os meus pensamentos como se eu estivesse pensando em voz alta. Faz parte da sabedoria amar, e eu não poderia ser sabedoria se não amasse. É também parte da sabedoria contemplar a bondade e a severidade de Deus. É ter sabedoria amá-lo e temê-lo. Você estará em engano se agir de outro modo. Esta é a próxima lição que você tem que aprender, disse ele com uma inconfundível seriedade. Eu bem sei disso e já ensinei isso várias vezes, respondi, sentindo pela primeira vez que talvez sabedoria não me conhecesse completamente. Tenho sido um companheiro seu por muito tempo e sei o que você ensinou, sabedoria replicou.
Agora você está prestes a aprender o significado de algumas coisas que você mesmo ensinou. Como você disse muitas vezes, não é crer em sua mente, mas em seu coração que dá como resultado a retidão. Pedi então desculpas, me sentindo com um pouco de vergonha por ter duvidado de sabedoria. Ele graciosamente aceitou meu pedido de desculpas. Foi então que percebi que eu o tinha estado questionando e desafiando na maior parte da minha vida, e muitas vezes para o meu prejuízo.